galera, beleza? Tudo bem vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e finalmente, rapaziada, finalmente o Yuzu implementou mais um novo código dentro do seu Yuzu NCE e que agora com esse código a gente consegue jogar jogos em diversos aparelhos de 6 e até mesmo 4 GB de memória RAM. E no vídeo de hoje eu vou mostrar essa nova atualização, rodando alguns joguinhos aqui que eu selecionei em um dispositivozinho mais fraco com 4 GB e é claro o nosso querido Poco F1, que é um velhinho de guerra, um dos processadores mais antigos aqui suportados pelo Yuzu, e é claro, a gente também vai poder rodar vários títulos dentro dele. Eu também vou comentar um pouquinho aqui sobre algumas alterações que eu vi e que eu testei aqui no meu Poco F5, só que ele já tem 12 GB de memória RAM, então não temos muitas coisas assim para se falar dele. Começando, é claro, pelo segredo que todo mundo quer saber, o que acontece pro Dragon Ball FighterZ e também pro nosso Demon Slayer crashar. Infelizmente, essa atualização que corrige aí o uso de RAM em outros celulares não funciona tão bem assim para esses jogos. Os jogos da Unreal Engine no geral, né? Vide aí o Mortal Kombat 1, o próprio Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z Kakarot, o próprio Demon Slayer também, que são jogos que acabam crashando aí, independente de qual hora que você tá dentro do seu jogo, pode ser no início do jogo, pode ser depois do fim de uma luta, só vão ser corrigidos até o momento com root no seu aparelho. E se você não faz ideia do que é root, eu recomendo que você dê uma pesquisada e venha aqui na descrição também para você saber como faz root no seu celular. Mas para quem não sabe, a gente já tem uma correção para esses jogos e ele se chama libkernel e que, como eu falei para vocês, precisa de root para ser executado. E a partir do momento que você já tem root, você pode vir aqui até a aba do Tweaks for Yuzu e poder ligar esse Increase VM Map Count e aí sim, rapaziada, você vai poder finalmente jogar aqui os seus jogos como Demon Slayer, Dragon Ball FighterZ, entre vários outros jogos que necessitam da Unreal Engine para jogar. Fora isso, rapaziada, testando os jogos nessa nova atualização no Poco F5, tanto aqui na versão de 12 GB, eu não vi praticamente nenhuma mudança assim especial nos FPS. A gente tá com o mesmo FPS aqui pro nosso Naruto Storm Collections, Super Mario RPG. Infelizmente o Skyrim ainda não está funcionando, ele vai um pouco mais longe do que ele ia em outras atualizações, só que dessa vez ele simplesmente crasha. Zelda ainda com FPS flutuante e o The Witcher 3, infelizmente, ainda completamente bugado dentro do Poco F5, pegando ali por volta dos seus 15 FPS, mas com a tela toda piscando, de bug e glitch gráfico. A única diferença que eu vi aqui no Poco F5 é que nas outras atualizações dava para jogar o meu Pokémon Scarlet ou o Pokémon Violet numa boa, só que agora toda vez que eu vou tentar abrir e iniciar esses jogos, ele fica carregando infinitamente e logo depois ele crasha por completo. Pode ser que tenha alguma relação com a Custom ROM que eu estou utilizando, que é uma Custom ROM do Android 14, que já vocês vão ver aqui nos vídeos do Poco F5, só que infelizmente, rapaziada, eu não consegui fazer o Pokémon Scarlet nem o Pokémon Violet funcionarem aqui no meu Poco F5 a partir dessa atualização. Já explicar tudo isso, bora agora para as nossas estrelas de baixa memória RAM, porque eu tenho certeza que muitos de vocês querem ver, e principalmente todos os usuários aí de Galaxy S20 FE que ficaram me infernizando falando, pega em 6 GB de RAM, pega em 6 GB de RAM, e agora finalmente, rapaziada, vocês vão conseguir jogar nos seus celulares de 6 GB de memória RAM. Como eu falei pra vocês, eu testei aqui no meu querido Poco F1, que tem aqui um dos processadores mais antigos suportados aqui pelo Yuzu, que é claro, é o nosso querido Snapdragon 845, que pra vocês terem uma ideia, é um processador de 2017 que tá no celular de 2018 e que em 2023 ele já tem uma performance mais mediana pra baixo. E é claro que os 6 GB dele envelheceram bem mal, né? Porque 6 GB hoje em dia é bem difícil da gente conseguir rodar alguns jogos, só que finalmente com essa atualização a gente tá conseguindo rodar diversos jogos, inclusive aqui jogos da franquia Naruto Ultimate Ninja Storm. Só pra vocês terem uma ideia, antes a gente não conseguia nem rodar um Pokémon Let's Go Eevee, né, que é um jogo muito leve aqui de Pokémon e que, rapaz, tava difícil mesmo de rodar praticamente qualquer coisa. Só que agora com essa atualização que permite jogar jogos em 6 GB de memória RAM, a gente consegue jogar o nosso Burnout, Cuphead, FIFA 23, o Naruto, como eu falei pra vocês, e inclusive aqui também o nosso Super Mario Bros. Wonder. Começando aqui com o nosso Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, eu só peguei o 3 justamente por conta da questão de memória interna, né? Porque esse Poco F1 só tem 64 GB de memória interna e não dava pra gente colocar diversos jogos. E como o Naruto Storm 3 é um dos jogos de Naruto mais fraquinhos assim em quesito de espaço de armazenamento interno, foi justamente ele que eu peguei. Praticamente daria pra você jogar de boa o novo, né, Storm Connections, daria pra você jogar o Storm 4, daria pra você jogar o Storm 2 e o Storm 1, e é claro também o nosso querido Storm 3, que como vocês vão
ver, está fluindo uma beleza. E ainda mais, eu reduzi a resolução, é claro, estou testando na resolução 0.5x, e diferente de outras builds aí do nosso Yuzu, que toda vez que a gente abria algum jogo de Naruto, ele crashava na mesma hora em aparelhos de 6 GB de RAM, nessa build aqui, como vocês podem ver, ele já tá funcionando numa boa. E aqui, finalmente, rapaziada, a gente já pode jogar um jogo de Naruto em celulares de 6 GB de RAM. Então, todo mundo que tem aí um querido Galaxy S20 FE, que eu tenho certeza que tem muita gente aí, né, porque todo dia eu vejo eles comentarem nos vídeos de Yuzu que simplesmente os jogos não estão funcionando. Agora, com essa build, rapaziada, vocês podem se divertir finalmente. Não apenas no Naruto, mas com diversos outros jogos. E como vocês podem ver, o desempenho está completamente estável, mesmo em um processador de 2017, que é bem antiguinho. E como vocês podem ver, tá fluindo, que é uma beleza, tá jogando muito bem. Tudo bem, é o Storm 3, não tem aí tantos gráficos de nova geração, mas enfim, rapaziada, a gente tem aí boas taxas de FPS pra gente jogar um jogo como esse. E até um jogo que era muito, mas realmente muito difícil da gente imaginar rodando em celulares de 6 GB de RAM, finalmente está funcionando, rapaziada, o FIFA 23. Ele tem ainda alguns glitches gráficos, como vocês podem ver, em certos estádios, isso daí que vocês viram das escadas aparecendo podem realmente acontecer, mas no geral, rapaziada, a sua gameplay, mesmo em um smartphone tão com processador antigo como o nosso Poco F5, Poco F1 no caso, já é simplesmente espetacular. Esse jogo tá rodando em 60 FPS dessa maneira que a gente tá vendo aqui, rapaziada. Ele tá rodando em 60 FPS, como eu falei pra vocês, novamente na resolução 0.5x, e de vez em quando isso daqui vai acontecer. São alguns glitches gráficos que acontecem até no próprio Nintendo Switch. Então não se preocupem, só acontece em alguns estádios, ok? Não são em todos os estádios que isso daqui vai acontecer. Para você poder corrigir, você pode simplesmente entrar nas suas configurações e mudar a sua câmera, mas é uma coisa bem simples que não altera tanto assim a sua forma de gameplay. É claro que é chato pra caramba, mas não é só por conta do Yuzu, e sim é por conta do jogo mesmo, que é extremamente bugado dentro do Nintendo Switch. Um outro glitch gráfico que já assola todos os jogadores desse jogo, é claro, é a questão aqui do marquezinho do jogador. Como vocês podem ver, a gente não sabe qual jogador está aparecendo aqui, né, pra gente selecionar. Isso daí é um problema que acontece em praticamente todos os celulares, não é só porque aqui tem 6 GB de RAM que isso vai acontecer, mas no geral é um ótimo FPS pra gente poder jogar esse jogo, e eu aposto que finalmente todo mundo vai conseguir jogar, embora ele tenha crashado agora. Só porque eu demorei um pouquinho aqui pra falar, enfim, só porque eu tô gravando, é claro que ele vai crashar, porque eu joguei antes umas 2 partidas de FIFA e rodou praticamente de boa, sem nenhuma preocupação, e só agora que eu gravei ele simplesmente crashou. Mas enfim, rapaziada, se você quer jogar o FIFA no seu celular de 6 GB de RAM, você consegue, só que embora ele vai travar algumas vezes. E sim, o seu celular de 6 GB de RAM também consegue rodar um lançamento de Nintendo Switch, como o nosso querido Super Mario Bros. Wonder, ou Super Mario Maravilha, né, como aí a gente já apelidou esse joguinho, rapaziada. E olha só, no Poco F1 até que tá bem impressionante também, ele tá com um desempenho muito bom de 60 FPS a praticamente todo o momento que a gente vai jogar esse jogo. Então sim, ele vai ter ainda os seus drops de FPS, como a gente pode estar vendo, ele de vez em quando vai cair ali pra casa dos nossos 45, 50 FPS, principalmente enquanto ele estiver renderizando novas shaders, mas no geral o seu desempenho vai ser perfeito em 60 FPS para você jogar, mesmo em um processador tão antigo quanto desse Poco F1. Outros jogos testados foram aqui, é claro, o nosso Pokémon Let's Go Eevee, que como eu mostrei para vocês no último vídeo que eu testei, tava ali por volta dos nossos 23 FPS, Cuphead em 60 FPS perfeitamente, até porque é um jogo em 2D, e o nosso Burnout Paradise Remaster também em 60 FPS nesse aparelhinho. Mas e a esperança para celulares de apenas 4 GB de memória RAM? Sim, rapaziada, a gente também tem aí a esperança para todos vocês que esperaram pacientemente pela sua vez. E esse daqui também não é apenas um celular de 4 GB de RAM, é um celular de 4 GB de RAM e com processador Unisoc T618, ou seja, muito mais fraco do que a maioria dos MediaTek que a gente tem aí em vários celulares, é muito mais fraco aí do que praticamente qualquer outro Exynos que a Samsung tenha lançado. Então, para você que tem Exynos, para você que tem MediaTek, para você que tem Unisoc e para você que tem 4 GB ou 6 GB de RAM, essa daqui é a prova que esse Yuzu melhorou pra caramba, rapaziada. A gente já tá conseguindo rodar diversos jogos, mesmo nesse aparelhinho ultra fraco. Infelizmente, um dos jogos que eu não consegui rodar e que muita gente é fã foi aqui o nosso querido Cuphead. Ele, embora ele consiga abrir, a gente passe da tela de título,
título, ele fica carregando infinitamente e de repente ele crasha. Provavelmente por conta da memória RAM excedida, provavelmente alguma falhinha ali de desenvolvimento do Cuphead que acaba fazendo ele crashar, e como vocês podem ver, é um dos jogos que você não vai conseguir jogar aqui. Lembrando, 4 GB de memória RAM é muito, mas muito limitado, e como eu falei pra vocês, não vão ser todos os jogos que vão funcionar. Vide aqui o nosso Cuphead. Outro jogo também que não está funcionando foi também o nosso querido Hades, onde a gente pode tentar carregar ele diversas vezes, ele vai até chegar na parte da gameplay do seu jogo, só que tanto por conta do processador ser extremamente fraco para manter o FPS, quanto também aqui o nosso limite de 4 GB de RAM, ele vai acabar crashando, mesmo se você chegar a dar algum golpe em alguma coisa, simplesmente o seu jogo vai crashar, tanto por conta do nosso processador e da nossa GPU ultra pesados aqui, né, simplesmente não conseguindo manter a performance, quanto também aqui pelo nosso limite de memória RAM, que é muito fraco. E olha só nessa tela de título aqui o nosso jogo já trava, então é bem difícil da gente manter aqui um excelente desempenho na hora da gente jogar esse jogo. E mais um jogo que eu testei aqui em celulares de 6 GB de RAM e nesse 4 GB não funcionou, foi, é claro, o nosso FIFA 23, que ele chega até a tela de selecionar os personagens, selecionar os times, mas simplesmente ele crasha depois disso. O impressionante, rapaziada, é que um jogo gigante como Pokémon Sword eu consegui fazer funcionar nessa batatinha desse celular. E notem que eu disse apenas fazer funcionar, porque jogar em uma batata dessa é extremamente complicado. Na verdade, eu até consegui chegar ali na parte onde a gente tá saindo pra fora de casa e a gente consegue falar com o Hop. Mas é isso daqui que acontece toda vez que a gente abre o nosso Pokémon Sword depois de ter feito tudo isso. Para ele conseguir renderizar tudo isso nesse processadorzinho dessa coisinha aqui é extremamente complexo. E infelizmente o nosso jogo não vai para frente em todas as vezes que a gente clica para abrir. Como vocês podem ver, ele realmente abre o nosso jogo, ele consegue carregar o nosso jogo. E a gente tem toda essa cutscenezinha inicial dele mostrando aqui o nosso estádio e tudo mais. Mas como eu falei para vocês, para ele carregar o mundo com esse processador ultra fraco que a gente tem aqui, é extremamente complicado. Você pode até conseguir jogar outros jogos de Pokémon que são mais leves que esse, mas infelizmente Pokémon Sword não vai fazer funcionar. Como eu disse, rapaziada, o nosso querido Pokémon Sword não ia rodar, mas jogos mais leves vão rodar. Rodar dentro do possível quer dizer abrir e você conseguir jogar um pouco, porque o nosso FPS está simplesmente ridículo, como vocês podem ver. Esse daqui é o Yuzu rodando o nosso Pokémon Let's Go Eevee, que é um dos jogos mais levezinhos que a gente vai ter aí. Ele pesa no máximo uns 4, 6 GB de memória RAM, ele pesa aí no máximo uns 4 a 6 GB de espaço de armazenamento interno, só que também por conta do processador dele, que é extremamente fraco, e também os nossos 4 GB de memória RAM, o FPS não está nada legal, e a gente vai ter aí por volta dos nossos 16, 17, 20 FPS no melhor dos casos, para você conseguir jogar um jogo como esse daqui. E também não quer dizer que você vai tão longe, porque apenas 4 GB de memória RAM ainda é uma limitação gigantesca pra gente conseguir rodar jogos de Switch, então você pode ter diversos problemas enquanto você joga. E sim, também dá pra jogar o Super Mario Maravilha aqui dentro desse consolezinho de bolso, rapaziada. Então sim, a Nintendo deve estar ultra pistola agora que esse uso conseguiu chegar nesse patamar, porque, cara, Super Mario Maravilha chegou faz alguns meses aí na biblioteca do Switch, e tipo, com alguns meses também de desenvolvimento, o Wii U já tá rodando em um dispositivo batata como isso daqui. Então, só cada vez vai ficar mais pior pra Nintendo se eles verem isso aqui, rapaziada, porque cada vez menos vai perder o sentido você comprar um Switch no final das contas. E olha que eu fiz um vídeo recomendando o Switch essa semana, então fica bem complicado da gente defender comprar um Switch quando você pode realmente jogar um jogo desses em um celular batatinha. É claro que nada vai tirar a sua experiência de jogar em um console próprio, né, feito pra isso. Só que, rapaziada, esse daqui é um jogo que foi lançado por R$300. E assim, a gente já pode jogar ele dentro de um dispositivo como esse. Tudo bem, não nos melhores mods, né, que como vocês podem ver, temos ainda diversos erros, problemas de renderização e principalmente o FPS ultra baixíssimo. Mas é claro, se você tiver um celular muito melhor e até mesmo com um processador um pouco melhor do que isso, você já consegue pegar 60 FPS.
Então sim, é um completo absurdo um jogo como esse está sendo rodável aqui dentro do nosso uso, porque é absurdo que os caras realmente conseguiram fazer com apenas 4 GB de memória RAM. E é claro, não é um dos melhores processadores, a gente tem aí diversos processadores melhores da MediaTek para conseguir rodar os seus jogos. Então rapaziada, finalmente aí, para todos esses celulares da MediaTek, você vai conseguir jogar já os seus jogos aqui dentro do seu celular. Outros jogos mais leves como Stardew Valley, o Scott Pilgrim, o próprio Hollow Knight eu também consegui abrir aqui e jogar, Celeste e o Blasphemous 2 também foram aí também foram aí reconhecidos pra gente conseguir jogar em uma batata como essa daqui. Então sim, pra todo mundo que tinha alguma esperança, finalmente vocês vão poder conseguir rodar os seus jogos desde 4 GB de memória RAM até mesmo 6 GB de memória RAM. E é claro que pra quem já tem 8 ou pra quem tem 12 GB de memória RAM, a sua gameplay ainda ficou muito mais estável, porque a gente vai ter muito mais memória RAM pra gente gastar ao invés do nosso jogo simplesmente crashar. Mas é isso pelo update de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.